E aí, pessoal, estamos aqui de novo, né, para mais um SCP. E hoje eu escolhi o SCP 2002, tá? E é uma lapada de texto aqui pra gente ler, tá? Então a gente vai ter que passar um tempo lendo isso aqui, né? Então fiquem comigo aí. Se vocês gostarem do vídeo, dê um like e coloquem um comentário aí. Escrevam algum SCP que vocês querem que eu leia aí, que eu faça react, né? Vamos lá. Item número SCP-2002. Classe do objeto. Neutralizado. Classificação Keter revogada em tan, né? Não temos a data. Então, Keter, né? Lembrando, Keter é um objeto que, devido às suas anomalias, às suas especificidades, ele é difícil de se conter, tá ligado? Anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, tá ligado? É muito difícil conter. Beleza. Procedimentos especiais de contenção. A contenção de SCP-2002 deve se concentrar na disseminação coordenada de desinformação para todas as organizações e indivíduos preocupados com a descoberta, rastreamento, estudo ou discussão de objetos astronômicos móveis. Astronômicos. Foco especial deve ser colocado na manipulação de organizações marginais relevantes para ofuscar a natureza de SCP-2002. Funcionários da Arábia Saudita recuperando detritos do local do acidente de SCP-2002. A imagem de SCP-2002 vazadas para o público de qualquer maneira devem ser descartadas como alteradas ou como alteradas digitalmente, rotuladas como trabalho de teóricos da conspiração. Para esse fim, especialistas contratados pela Fundação devem ser indicados para aparições na mídia relacionadas como consultores para quaisquer projetos de pesquisa externos. Para obter mais informações sobre campanhas específicas de desinformações atuais, passadas e futuras, consulte o documento TechInf 2002-D DEP D1 Rev 2.41. Eu não sei se a gente vai ler isso aqui. Se tiver nessa página aqui, a gente vai ler. Se não tiver, eu acho que eu não vou atrás de ler não, velho. Eu já tenho muita coisa para ler. O uso de força letal foi autorizado para impedir que informações sobre SCP-2002 sejam divulgadas de qualquer forma. Todos os destroços coletados de SCP-2002 e os restos mortais de sua tripulação devem ser alojados no sítio 102. Para pesquisas adicionais sobre as origens de SCP-2002, entre em contato com o atual líder do projeto, Dr. Signov, para obter mais informações sobre este projeto. Esse número aqui. Observe que, apesar da neutralização de SCP-2002, esse procedimento de contenção deve se permanecer em vigor indefinidamente. Descrição: SCP-2002 era uma nave espacial em rota de colisão direta com a Terra. Após a detecção, os recursos do espaço profundo da Fundação conseguiram retransmitir várias imagens indicando numerosas semelhanças entre o design de SCP-2002 e os designs em desenvolvimento de dados expurgados, tá? Estabelecidos na época. Considerando isso e levando em conta dados coletados de seus destroços, SCP-2002 foi classificado como uma anomalia de continuidade temporal, mas foi considerado nativo para esta iteração de realidade. Sua neutralização impediu que a equipe do projeto verificasse isso, embora o exame dos destroços de SCP-2002 tenha produzido evidências que apoiam esta teoria. Se eu entendi bem, ele viaja no tempo, ele já apareceu antes que SCP-2002 tinha um casco esférico com um diâmetro estimado de 250 metros. Anexados a este casco principal estavam aproximadamente 3.000 esferas menores, com um diâmetro aproximado de 1,7 metros. SCP-2002 não mostrou quaisquer dispositivos de propulsão visíveis ou sistemas externos de geração de energia.
nem foram discerníveis compartimentos ou sistemas individuais, como cockpit, alojamentos, porão de armazenamento, etc. Todas as tentativas de comunicação usando as instalações de SETI da Fundação foram respondidas por uma transmissão automática de SCP-2002, uma frequência de rádio especificamente reservada para o tráfego da Fundação. Sinais enviados para instalações não pertencentes à Fundação não provocaram uma resposta de SCP-2002, sugerindo uma consciência da origem do sinal de saudação. Consulte o adendo 2002-A04 para obter a transcrição desta transmissão automatizada. Em análise, a mensagem transmitida por SCP-2002 parecia implicar que SCP-2002 possuía sistemas para facilitar um retorno à Terra sem ajuda. Independentemente disso, SCP-2002 foi classificado como Keter, devido aos efeitos potenciais de sua aterrissagem. Caso essa suposição seja falsa, SCP-2002 manteve uma velocidade constante de 12,5 km por hora. Quilômetros por segundo, né? Quilômetros por segundo, não é isso? E esperava entrar na atmosfera da Terra em tantanana, tantanana, tananã, dados expurgados, né? No caso, protocolo de protocolos para lidar com quaisquer possíveis cenários de classe K como resultado do retorno de SCP-2002 foram elaborados. SCP-2002 foi detectado pela primeira vez em uma posição de aproximadamente 5,8 UA da Terra. UA deve ser quilômetros de... Não, sei lá, não sei qual é essa medida. Da Terra em... Não temos a data. Por sistemas de sensoriamento remoto a bordo de satélites da Fundação, extrapolando o curso de SCP-2002 e assumindo que não houve alterações nesse curso. SCP-2002 deveria ter sido descoberto pelo menos há tantos anos antes. Sugere uma mudança temporal acidental, ao invés de uma tentativa consciente por parte de SCP-2002. A sua tripulação ou sua tripulação, né? O conteúdo da transmissão automatizada de SCP-2002 dá mais credibilidade a esta teoria. Adendo 2002-A1, trecho relatório de neutralização de 2002 de Neo Rept 1 Heavy 1.01. Em tananana, quando SCP-2002 passou pela Lua da Terra, um satélite não identificado anteriormente da colisão oculta global, contendo um laser de dióxido de carbono de alta potência, abriu fogo em SCP-2002, quebrando o casco principal e dispersando as esferas menores em uma ampla área. Vários deles foram posteriormente destruídos por mais disparos de laser. Embora a maioria tenha ficado à deriva no espaço, quando o casco principal foi rompido, algumas das esferas menores continuaram na Terra. Não temos a data. Estes, em uma grande parte do casco, entraram na atmosfera da Terra. As investigações sobre a destruição injustificada de SCP-2002 pela colisão oculta global revelam uma série de mensagens de e-mail criptografadas transmitidas de uma estação de trabalho no terminal de comunicações do sítio 102. A descriptografia dessas mensagens revelou vazamento de informações para o GOC, cobrindo SCP-2002. Embora apenas um detalhe básico, em vários casos, informações incorretas internas vazaram, além dos dados factualmente corretos sobre SCP-2002. Uma investigação abrangente da Força Tarefa Móvel Beta-1 Cauterizadores identificou o remetente das mensagens como... não temos o nome. Um membro nível 4 dos funcionários de pesquisa empregados no sítio 2002, mas não anexado ao projeto 2002. O funcionário em questão foi detido tentando deixar o complexo do sítio 102. Interrogado e, consequentemente, dados expurgados, uso ativo em operações de contra-espionagem, os esforços para determinar a identidade
do destinatário específico não tiveram sucesso, mas presumimos que seja um manipulador da colisão oculta global. Os ativos da fundação dentro dessa organização confirmaram que a organização possuía conhecimento do SCP-2002 já em 1900 e alguma coisa. Embora cobrindo apenas detalhes muito básicos, veja abaixo, a política de desinformação interna e externa da Fundação em relação ao SCP-2002 levou à decisão de tentar neutralização de SCP-2002. Como resultado deste incidente, os protocolos de comunicação interna e externa sobre a anomalia foram revistos e atualizados, quando necessário, e foi lançada uma operação de carbono como vigência indefinida até que seja desenvolvidos testes de lealdade padronizado para funcionários atuais e futuros. O satélite empregado pela coalizão oculta global acabou sendo sabotado e caiu em uma floresta tropical brasileira em Brasil! Vai Brasil! Não temos a data. Ele foi recuperado pelas forças da Fundação e permanece sob custódia da Fundação, apesar dos inúmeros pedidos da coalizão oculta global para seu retorno. Consulte a documentação complementar 2002 C DIP Inc. 8 Rev 1.12 para obter mais detalhes sobre a comunicação interorganizacional sobre esse assunto. Adendo 2002 a 02 documentação da GOC capturado em SCP-2002 capturada. Calma, vou pegar um copo d'água aqui, a minha garganta tá ficando seca e a gente já volta para ler os documentos. Ok. KTE 0481. ID da ameaça. KTE 0481. Typhon, grande objeto desconhecido em rota de colisão com a Terra. Nível de resposta autorizado 4. Ameaça severa. Descrição. Um objeto astronômico não identificado não natural em rota de colisão com a Terra. A inteligência fornecida pelo agente secreto refere-se à Fundação está rastreando o QTE sob a designação SCP-2002. Por razões desconhecidas, mas ainda não iniciou nenhuma ação concreta nem implementou medidas para interromper seu progresso. Consulte o apêndice 001/016 para relatório de campo de agente secreto sobre informações disponíveis sobre KTE. O objeto é uma esfera com um diâmetro estimado de 450 metros a 1476 pés, com uma infinidade de nós esféricos menores ligados a ela para fins desconhecidos. Não se pode descartar que esses nós sejam sistemas de armas. Nenhum sistema de propulsão é diretamente visível no objeto. Os sistemas de geração de energia também parecem ausentes. O objeto não responde às tentativas de comunicação, apesar das mensagens de saudações enviadas em intervalos regulares por instalações GOC terrestres e USS. E temos um dado expurgado aqui. Os cálculos atuais colocam a hora de impacto em não temos e não temos de novo. As projeções conservadoras de precipitação prevêem que o cenário de classe inverno eterno no caso de QTE 041 continue em seu caminho sem impedimentos. Caralho! Ué, a próxima extinção aí. Regra de engajamento. Se o objeto chegar a 0,00269 AU da Terra, o término é garantido para evitar a extinção de toda a vida na Terra. O ativo orbital GOC Tor AX11. Qual é esse número mesmo? Foda-se, não temos tempo para isso. Foi colocado em estado permanente de alerta para esse fim. Protocolos foram implementados para garantir a taxa de sucesso de 100% do agente secreto deve ser extraído imediatamente após o término bem-sucedido de QTE
0481. Verifique seu nível de autorização para acesso a material fotográfico confidencial. Hum, entendi. De porra nenhuma. Beleza. Adendo 2002 a 03. Resumo da gestão de relatório de recuperação de zero de 2002. Em, não temos a data, 37 minutos após uma grande parte do casco principal de SCP 2002 em uma seleção de esferas menores pousar, membros do FTM Z40, limpadores do fim da linha e várias guias locais abordaram os destroços a esqueci como é que se fala. A aproximadamente 240 quilômetros da capital da Arábia Saudita, Riad. Ao longo de vários dias, todos os detritos e uma grande seleção de restos humanos parcialmente destruídos, estimados em 5 homens adultos, 142 bebês recém-nascidos. Era o quê? Ao longo de vários dias, todos os detritos e uma grande seleção de restos humanos parcialmente destruídos. Tava dentro da nave? Caralho! Tinha um humano dentro da nave? 5 homens adultos, 142 bebês recém-nascidos, 21 mulheres adultas e 377 mulheres recém-nascidas. Hum. Foram carregados em transportes de fundação e levados de volta ao sítio 102. O teste de DNA revelou correspondência parcial com funcionários atual da fundação, incluindo vários membros do Conselho 05, atendo 2002 a 04, transcrição parcial da descrição autorizada por SCP 2002. Sistema de fala em inglês. Esta é a nave de fundação SCPS Mendel. Recebemos sua transmissão devido aos protocolos de êxtase em vigor. Nenhum membro da equipe está disponível para responder ao seu sinal. Aguarde a transmissão automatizada pré-gravada. Voz feminina em inglês. Aqui é a doutora Agnes Yontz, líder do projeto L4 para SCP. Se você está recebendo esta mensagem, fico feliz em dizer que esta missão foi desnecessária. Quando as consequências da violação de contenção final de SCP atingirá em... Passamos muito tempo tentando encontrar maneiras de contornar seus efeitos. A princípio, tentamos ver que a realocação era a solução. Construímos um em órbita e, quando isso não funcionou, uma instalação lunar, mas a praga uma instalação lunar. Mas a praga sempre seguia de alguma forma, diante a uma taxa de esterilidade de 100%. Descobrimos que havia uma maneira de fertilizar embriões para que não ficassem sujeitos a efeitos da praga, pelo menos não enquanto eles permanecessem em êxtase. Nossos cálculos indicaram uma dissipação de efeitos de aproximadamente anos a partir do dia zero. Então, no final, não tivemos outra opção a não ser enviar uma seleção desses embriões para o espaço, junto com uma equipe de funcionários encarregada de cuidar deles. A tripulação e a carga desta nave são revividas e preparadas para um retorno à Terra. Eles percorreram um longo caminho. Síntese da fala em inglês. Nosso tempo de chegada estimado está definido atualmente em aviso: erro de deslocamento temporal detectado. Pedimos que você libere o setor 521A para nossa chegada. Síntese da fala em mandarim. Esta mensagem agora será repetida em mandarim. Após a repetição em mandarim, a mensagem também foi repetida em espanhol, hindi, árabe, antes do término da transmissão. Nenhum setor footnote, nenhum setor desse tipo existe atualmente como um ativo da fundação. No entanto, os cálculos colocaram a sua localização pretendida em removido. Que porra é essa?
Cara, que isso? Cara, será que eu entendi isso bem? Tá, eu vou falar o que eu entendi e se eu tiver errado, vocês me falam aí nos comentários, não sei. Pelo que eu entendi, a nave, na verdade, eram pessoas da Fundação SCP do futuro, acho eu, que estavam tentando se livrar de um vírus, de uma praga. Aí mandaram a nave para o espaço e começaram a fazer embriões que eram mais ou menos imunes a essa praga. Aí depois tentaram retornar para a Terra, só que deu algum tipo de anomalia temporal e eles foram enviados para o passado. Aí o pessoal atirou na nave, tá ligado? Porque achava que ia destruir o planeta. Aí acharam essa transmissão dizendo o que foi que realmente aconteceu. Caralho. Eu entendi certo? Eu tô louco. Caralho, mané. Tá bom então, é isso aí. Então, se gostou, deixa um like, deixa um comentário aí. Se souber, se acha que eu tô certo, me explica aí. Se souber que aconteceu. Se eu tiver errado, fala isso, é muito burro, não entendeu porra nenhuma. É isso aí. Falou.